Reside na Azinhaga, concelho de Golgã, e sente orgulho por, ao lado do investigador Vieira Natividade, ter trabalhado no fomento da fruticultura em Portugal. Aos 81 anos, a agricultura ainda lhe corre nas veias, tal como o sangue da linhagem nobre a que pertence. Trabalhou como engenheiro agrónomo e é o 4º Marquês de Rio Maior. Parámos para conversar com João Saldanha. Eu acabei o curso de agronomia e, se calhar, como a nova geração, também tive um bocado à rasca para arranjar emprego. E então pus-me a vender tratores e não consegui vender nenhum. Mas, entretanto, houve o início do 2º plano de fomento com o empreendimento da fruticultura e eu, por vários contactos que tinha, contactei com o professor Natividade e foi a partir daí que comecei a ligar-me à fruticultura, não é? Portanto, não digo recém-formado, mas com muito poucos anos de formação no Instituto Superior de Agronomia, que não havia outro na altura. E, entretanto, estive lá ligado à fruticultura praticamente até à reforma. Reformei-me como diretor da Estação Nacional de Fruticultura, de Estudos e de Fomento da Fruticultura Vieira Natividade. A primeira fase, como o nome, como eu acabei de focar, é o professor Natividade, que era investigador da Estação Agronómica Nacional, portanto tinha os máximos galões da profissão, portanto era investigador, foi cometido dessa tarefa a tarefa do fomento da fruticultura. De maneira que ele teve que criar uma engrenagem com vários colaboradores para passar da experimentação e da investigação, porque ele era investigador e tinha as duas coisas. Portanto, investigava como experimentava, num campo que havia à saída para a Leiria. A ideia do professor Natividade, conhecendo perfeitamente o que se passava e a Europa que nos interessava mais por semelhança de condições naturais, enfim, não são decalcáveis, mas são semelhantes, eram a França e a Itália, que tinham tido um grande desenvolvimento, sobretudo em relação à maçã. E é claro que a maçã, com uma plasticidade ecológica muito grande e com muitas variedades que se poderiam adaptar, uma gama enorme de porta-enxertos que nessa altura estavam a ser totalmente aplicados na Europa, mas sobretudo em França e na Inglaterra, mas não estavam a ser em Portugal, de maneira que o professor Natividade achou por bem começar pela fruticultura. Conhecendo lindamente que se havia quem conhecia as maçãs portuguesas era ele, e também conhecia as peras portuguesas. E, apesar de tudo, as peras ainda elegeu logo a pera roxa, foi logo desde o princípio. E as maçãs é que se foi para um leque de maçãs que eram da origem dos Estados Unidos, uma conhecida pela Golden Delicious e outra pelo grupo das vermelhas, que eram as Starkings, e que, pelas suas condições próprias, seriam para o agricultor do Oeste, porque se começou claramente no Oeste, eram facilmente adaptáveis. E repare que quem começou com o plano de fomento ao ir buscar uma Natividade foi buscar a pessoa certa, o que nem sempre acontece. Ao longo da minha vida nem sempre isso aconteceu. A pessoa certa que ainda por cima residia no local certo e que, sobretudo com o apoio do engenheiro Avelado do Couto, vai
esmiuçando e pormenorizando aquilo que se poderia fazer. Eu chamo Saldanha Oliveira e Sousa, mas como eu costumo dizer, de brincadeira não, no fundo é verdade, há 300 anos que somos Saldanha Oliveira e Sousa. Foi quando foi um senhor Saldanha e Sousa casou com uma senhora Oliveira, que era Morgada de Oliveira, e portanto aí os Oliveiras perderam a varonia, passou para Saldanhas. O nome de Saldanha antes de Oliveira e Sousa, porque Saldanha é que é varonia, Oliveira e Sousa não são varonias. Esta águia, a bobadilha, era do tempo do Dom Diego Saldanha, e a Santo António Saldanha era neto ou bisneto do Dom Diego, e hoje em dia a Escola Naval da África do Sul tem o timbre, nas suas armas tem o timbre do Saldanha. O Marquês de Pombal é meu sexto avô, mas, por exemplo, o neto dele era nem mais nem menos que o Duque Saldanha. Se há pessoa que na história moderna tem importância e decisiva, porque entrou em não sei quantas revoluções e nunca perdeu nenhuma, foi decisivo, de maneira que esse, no fundo, o outro é tio quarto avô, não é? E o Marquês de Pombal tinha uma filha que se chamava Maria Amália, um nome bem português, e casou com este senhor que era, e eu tenho o mesmo nome que ele, eu chamo João Vicente Saldanha Oliveira e Sousa, e ele chamava-se João Vicente Saldanha Oliveira e Sousa, Josar de Figueira, porque era o outro ramo. Josar de Figueira tinha importância porque é o daqui da Azinhaga. Normalmente os casamentos naquelas épocas eram todos combinados, mas o meu avô não casou combinado e, portanto, casou com quem quis. E exatamente a minha avó tinha andado no colégio de São José, de São Domingos, de Benfica, que aliás é o colégio da Ordem Terceira das Dominicanas, que ainda atualmente se chama de São José. E depois, mais tarde, teve com a Marquesa de Rei Maior e, entretanto, casaram. Pronto. E daí, como a avó era do Vilar, a povoação do Vilar, depois aconteceu aquelas ligações habituais de família, não é? Falou-se que a igreja estava com o telhado, o telhado é sempre mais importante nas construções, e o meu avô teria ajudado. E o telhado, e não sei se ampliaram a igreja. Depois deram o nome de Marquesa de Rei Maior a esse largo. Mas como nós íamos para São Martinho, fui várias vezes ver. Eu devo ter ido ver, era 8 anos ou 10, já não, isso é fácil de não sabermos as datas, mas fui lá até ver as obras com os avós da igreja. E também havia uma quinta que era a Quinta do Gradil, que era do Marquês de Pombal, e que uma prima nossa, que é a tia Nazaré, que era Nazaré Carvalho Nunes, tinha a Quinta do Gradil, onde eu depois plantei um pomar de pera rocha, passados. O dono dessa quinta era já o meu amigo Isidoro de Oliveira, que se lembrou que aquilo era o oeste, que tinha condições com certeza para fazer um pomar de pereiras, de maneira que, apesar daquela zona não ser a minha, porque a zona era dos meus colegas da região, nomeadamente o Tomás Correia, que era natural, o Tomás Correia julgo que era natural do Cadaval, pelo menos o pai dele era. A família Correia eram naturais do Cadaval, e o Tomás Correia foi um dos meus parceiros de fruticultura.